Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, turminha! Espero que vocês estejam bem, eu também estou muito bem. E a nossa aula hoje de matemática é a continuação da aula passada. O tema, comparando quantidade e reconhecendo a diferença. Vocês lembram da aula passada? Na aula passada nós falamos do quê? Nós falamos dos conceitos de comparar, de o que é comparação, o que é quantidade, né? Nós trouxemos um pouquinho, não sei se vocês lembram da situação do Mateus, que tinha 10 bolitas, da situação da Júlia, né, por exemplo, então, que tinha 2 fichas com números diferentes, e nós aprendemos que para fazer essa diferença, nós temos que fazer a continha da subtração, a continha de menos, e nós descobrimos quem tem mais e quem tem menos, qual é o maior e qual é o menor número, através da percepção da dezena, da unidade. Vocês lembram que nós falamos sobre isso? Se você não lembra, volta lá um pouquinho na aula e depois você vem de novo para a gente continuar falando sobre isso. Olha só, nessa aula nós podemos aprender um pouquinho e relembrar que no dia a dia, por exemplo, nós comparamos muitas coisas. Nós comparamos cores, tamanho, forma, quantidade, massa entre outras coisas. Nós podemos comparar, isso faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, aqui, você pode comparar quantidades. Por exemplo, né, você tem um amiguinho lá que compartilha bolas de gude ou figurinhas e você compara quantidade, né? Eu tenho 80 figurinhas e meu amigo tem 30. Quem tem mais? Quem tem 80 ou quem tem 30? Vocês lembram que para saber disso, você pode comparar os números da dezena e se forem iguais, daí você compara os números da unidade. Você pode comparar medidas, né? Quem é maior, quem é menor. Eu tenho, por exemplo, 1,60 m e meu amigo tem 1,50 m. Quem é mais alto? É a mesma coisa. Você vai comparar através das ordens numéricas, né? Você pode fazer essa comparação. Comparar o peso, quem tem mais peso, quem é mais pesado, se é eu que tenho 60 quilos ou se meu amigo que pesa 65 quilos. Você também pode comparar valores. Eu tenho 30 reais e meu amigo tem 25. Quem tem menos? Né? Quem tem menos dinheiro? Quem tem menos valor? O que tem 30 ou o que tem 25? Qual que é a forma que eu utilizo para saber isso? A mesma coisa. Você pode utilizar, comparar as dezenas. E depois você pode subtrair para saber qual é a diferença entre eles, ok? Olha só, eu tenho um amiguinho aqui chamado professor Francisco. O professor Francisco, ele decidiu ir à feira. E lá na feira ele comprou três frutas e legumes. Olha só, ele comprou morango, ele comprou uva e comprou cenoura. Ele comprou tudo isso em quantidades diferentes. Ele comprou tudo isso em diferentes quantidades. Olha só, vamos ver? Então, o professor Francisco, ele comprou 12 morangos, uma dúzia de morangos, certo? Ele comprou também 3 cachos de uva e também comprou 6 cenouras. Observando aqui, qual é o produto que ele comprou mais, em maior quantidade? A uva, a cenoura ou o morango? Olha só, o morango nós temos 12, nós temos 3 cachos de uva e 6 cenouras. Então, a maior quantidade é o morango, ok? E a menor quantidade é a uva. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa ida do professor Francisco à feira. Olha só, ele pesou alguns produtos na balança e apareceu a quantidade em gramas. Nós também já falamos sobre isso, né? Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a massa, gramas, quilos, né? Vocês lembram que eu trouxe até, nós fizemos aqui um medidor de massa
como uma balança de precisão, de água, garrafa PET, nós fizemos, medimos as massas, o peso, por exemplo, do saco de pipoca que nós fizemos e do saco de feijão. Então, se você quiser, você pode voltar na aula anterior um pouquinho e rever essa aula que também foi muito legal. Olha só, então apareceu aqui a balança, né? Na balança apareceu o peso em gramas. E vocês sabem identificar esses números? Esses números são da ordem da centena, né? Porque tem 3 algarismos. Então vamos ver aqui, ó. Esse número representa o peso do morango, que é 200 gramas. Esse número representa o peso da uva, que é 450 gramas. E esse número representa o peso da cenoura, que é de 500 gramas. Olha só que legal, que interessante. Vocês lembram qual que é a maior quantidade que nós trouxemos, que o professor Francisco trouxe da feira? A maior quantidade era do morango, mas por ser em maior quantidade, ele tinha um maior peso? Será que você acha? Será que ele tem um maior peso? Não, né? Olha só, o morango, apesar de ter mais quantidade, tem um menor peso. Por quê? Porque o morango ele é menor, ele é mais leve que a quantidade que nós trouxemos de cacho de uva, por exemplo. Olha só, apesar de ser em maior quantidade, ele tem menos peso. Ou seja, ele tem 200 gramas e a uva tem 450. Como é que nós conseguimos saber que ele é menor, professor? Nós podemos saber da seguinte forma. Vocês lembram que para comparar a ficha da Júlia, nós começamos pela dezena? Aqui, por exemplo, nós podemos começar pela centena, ok? Então, o menor número entre a uva e o morango da ordem da centena é o 2 ou é o 4? Justamente, é o 2. Então, nós já podemos observar que a uva ela é mais pesada. Mas, professor, como que eu vou fazer, como que eu vou saber qual é a diferença de peso entre a uva e o morango? Você vai pegar o papelzinho na sua casa, você vai dar um pause aqui, vai pegar o papelzinho da sua casa, um papelzinho e vai montar a continha de menos. Você lembra como é que nós montamos a continha de menos? Logo mais para frente nós vamos ver como é que monta a continha, mas vocês já sabem da aula anterior, nós só vamos relembrar. Você pode pegar agora um desafio para você. Fazer com o seu papai, com a sua mamãe, com a vovó, com o tio, com o primo, com o irmão, com a sua família, enfim. Então você pode pegar esses valores e fazer a sua continha de subtração. Você vai pegar o maior número, que é da uva, e subtrair pelo menor número, que é o do morango. E isso você pode fazer com a cenoura e o morango, a cenoura e a uva. Você pode fazer diversas formas para saber a diferença entre elas. Eu vou falar aqui agora, tá? Dá pause no vídeo, copia isso, faz e depois você volta de novo no vídeo e eu vou falar a diferença entre elas, ok? Olha só, a diferença entre elas, a uva é 450 gramas e o morango é de 200. Eu tenho certeza que você já fez o cálculo aí e já sabe, ok? Mas a diferença entre o cacho de uva e o cacho de morango é de 250 gramas, ok? Eu tenho certeza que você já acertou. E vamos ver então, por exemplo, entre a cenoura e o morango. Qual que é a diferença? Você também já tem certeza que você já fez o papelzinho na sua casa e deve ter acertado. A diferença é de 300 gramas. Entre a cenoura e a uva, qual que é a diferença entre elas? Também tenho certeza que você já fez com o papai, com a sua família e deve ter acertado. A diferença é de 50 gramas, ok? Vamos mais para frente um pouquinho nessa feira do professor Francisco. Olha só, o professor Francisco então pagou suas compras com as notas abaixo.
ele pagou as compras que ele fez, que ele comprou o morango, a uva e a cenoura, ele pagou com essas notas. Ele pagou com a nota, eu tenho certeza que você já conhece, você recebe a mesada do papai, recebe a mesada da mamãe, né, do vovô, do vovó, do titio. Então você recebe lá a mesada, então você conhece essas notas. Essa nota é de R$50, nota de R$10 e nota de R$100. E ele pagou com essas notas, com esse valor. Se nós olharmos essas notas, você sabe me dizer qual é a menor nota? Qual é a menor nota? Sim, ok, é de R$10. Então você já sabe que a menor nota é de 10. E a maior? A maior é de 100, de R$100. Qual é a diferença, por exemplo, da nota de 50 para a nota de 10? Dá pausa no vídeo, faz a continha no seu papelzinho e depois você volta no vídeo de novo. Qual é a diferença entre a nota de 5 e de 10? De 50, desculpa, e de 10? Vamos lá? Eu tenho certeza que você já deu pausa, eu tenho certeza que você já fez. Vamos só conferir. De 50, a diferença da nota de 50 para de 10 é 40. R$40 é a diferença entre essas duas notas. Legal, né? Então vamos um pouquinho mais para frente. O professor Francisco colocou a mesma quantidade de alimentos em uma cesta e deixou em cima da mesa. O resto do que sobrou, ele guardou na geladeira. Então o que o professor Francisco fez? Ele chegou na sua casa e pensou, vou decorar a minha mesa com essas frutas. Mas ele pensou, eu vou colocar a mesma quantidade de cada fruta e de cada legume no cesto em cima da mesa. O restante que sobrar, eu vou colocar na geladeira. Ok? Então ele pegou o morango, que eram 12 morangos, 3 cachos de uva e 6 cenouras. Ele pegou e começou a dividir, a colocar a mesma quantidade dentro da cesta. Então, para ele colocar a mesma quantidade, ele teve que pegar a fruta que tem a menor quantidade. Então ele pegou os 3 cachos de uva e colocou no cesto, que é o que tem menor quantidade entre os 3 produtos, certo? Então ele pegou esse cacho de uva e colocou dentro da cesta. A partir daí, então, ele pegou o morango, e tirou 3 quantidades e colocou dentro da cesta. Pegou também a cenoura, tirou 3 quantidades e colocou dentro da cesta. O que sobrou para ele colocar na geladeira? O que você acha? Vamos ver? Olha só. Então, o que tinha maior quantidade era o morango e a cenoura, né? Porque a uva, ele colocou já as 3 quantidades na cesta e a gente sabe que não vai sobrar nada de uva. Então, do morango, ele pegou os 3 morangos e colocou dentro da cesta. Então, ele subtraiu da quantidade de morangos 3 para colocar dentro da cesta. Então, vamos lá. Ele tinha 12 morangos, ok? E ele subtraiu quantos para colocar dentro da cesta? A mesma quantidade de uva, 3 morangos. Ou seja, debaixo da unidade do número de morangos, ele colocou a quantidade que ele subtraiu de morangos. Ou seja, sobrou 9 morangos. Então, 9 morangos ele colocou dentro da cesta. E de cenoura, o que aconteceu? Ele tinha 6 cenouras. Subtraiu 3 da quantidade do conjunto de cenouras que ele tinha. Ele pegou 3 e colocou dentro da cesta. Então, ele pegou 6 cenouras que ele já tinha e subtraiu 3. Então, sobraram quantas cenouras para colocar dentro da geladeira? 3. Não é legal? Olha só que interessante. Então, o Francisco, ele fez tudo isso e dentro de todas essas ações do Francisco, nós podemos perceber a comparação e diferença entre as quantidades. Não é legal? Então, você pode comparar a diferença de quantidade entre o número de cômodos que você tem na sua casa, o número de cômodos que você tem na casa do vovô, da vovó. Então, você pode pegar o número de cômodos e saber qual a diferença entre eles.
ok? Então você pode fazer isso em vários momentos da sua vida, no dia a dia, como na compra, quando você vai no mercado com a mamãe, quando você vai fazer uma compra de roupa com o papai, quando você vai a algum lugar, você vai fazer alguma coisa, você pode comparar a diferença de idade, por exemplo, entre você e seu irmãozinho mais novo, seu irmãozinho mais velho, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó. Você pode fazer várias comparações. Não é legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e nós teremos outras aulas ainda sobre esse mesmo tema e eu creio que vai ser muito legal. Lembrando vocês que evitem sair de casa. Se for sair, use sempre máscara, se com alto tossir, ou utilize o lenço para cobrir o rosto ou o antebraço para cobrir o rosto, ok? Lavar as mãos sempre que possível, manter a higienização sempre que possível, ok, pessoal? Espero vocês na próxima aula. Até mais! Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.